Tudo bem? Já vamos aqui já compartilhando a tela e fazendo aqui os disclaimers necessários para a web aula de hoje aqui. Beleza, né, eu parei aqui exatamente no slide aqui que a gente estava analisando na última aula. Então, né, sejam bem-vindos, né, instalações do CEP, né, com S Sistemas Elétricos de Potência. Vocês lembram que eu havia prometido para vocês? Eu já estou liberando aqui as gravações. Vamos lá em biblioteca. Só lembrando, pessoal, a última aula nossa foi essa daqui, ó. Essa do dia 19/6, né? Onde eu estou seguindo com a teoria, né? Normalmente. E daí, vocês lembram que nós tivemos aí, justamente no início do curso, né? A semana da indústria 5.0. Então, eu peguei, liberei, já está disponível aí, até mandei mensagem para vocês. Já está disponível a análise, né? O que teria sido no dia 22/5, né? Já liberei a análise do fórum de discussão 1, né? Em vez de eu falar ele nessas aulas subsequentes, eu disponibilizei aqui. E essa daqui eu já vou liberar a gravação dessa 2, eu deixei ela setada como 2 aqui, mas provavelmente vai ser a análise do fórum de discussão 2, e se o tempo, né, for necessário aí, já vou liberar de outras atividades. Então a gente vai continuar aqui nessa aula de hoje, né, do dia 26 aqui, para analisar a teoria, porque tem bastante estruturas, não só de linha de transmissão, mas de rede de distribuição, alguns aspectos construtivos de transformadores, né, que eu até prometi na aula anterior aí, né, eu já guardei ele aqui para vocês. E até aqui, ó, deixa eu ver se eu guardei aqui a foto dos transformadores. Eu não guardei aqui, mas eu vou pegar de outra pasta aqui, tá bom? Então vamos iniciar aqui, galera. Deixar em situação de aprendizagem, né? Caso. Ok, pessoal. Eu vou lá no ponto onde a gente parou. Só um minutinho. Deixa eu ver se está sendo liberada aqui, ó. Lembra que a gente estava vendo o equivalente mecânico, né? Ele é feito, né, através do princípio, né, de potência, utilizando os conceitos de energia potencial gravitacional, né? Basicamente a hidrelétrica, né, que é a maior porcentagem aqui do nosso país. Então, a gente setou aqui, né, eu tirei até de um livro aí de projetos, né, a parte de manutenção do CEP, né, eu tirei esses cálculos aqui dele. Então, o que a gente viu na última aula, né, foi o dimensionamento da potência, né, o equivalente mecânico que essa queda d'água aqui vai proporcionar, né? Você tem basicamente uma queda d'água aqui, um duto forçado, e ele vai girar essa turbina aqui. É na arquitetura Peltron que eles chamam. É a turbina em questão é a turbina Francis. As pás delas são móveis. Eu tenho um vídeo aqui. Vou até, enquanto vocês veem a tela aqui, deixa eu até procurar ele aqui. Só um minuto, pessoal. Deixa eu ver. Eu tinha quase certeza que eu deixei aqui. Não, não foi esse. Só um minuto, deixa eu procurar aqui, pessoal.
Basicamente, né? Dois, bebida do computador, por exemplo, bebida do computador. Não foi esse. Só um minutinho, galera. Tô procurando aqui o. A gente não vai perder o fio da meada aqui, não. Ah, agora lembrei aqui. Ah, achei aqui. Achei aqui, eu até selecionei aqui umas. Vou só fazer a transferência aqui dos arquivos em si. Eu preciso mostrar para vocês o antigo e o novo dos transformadores de distribuição. Preciso mostrar o contexto para você. Ah, agora sim, ó. Agora saiu aqui. Eu achei que eu havia posto eles aqui, mas não foi o caso. Então, né, voltando aqui à nossa análise, a gente tem o equivalente mecânico, né? Eu falei para todos os sistemas, não só de hidrelétrica, mas também sistemas fotovoltaicos, termoelétricas, aí existe esse princípio de que a potência, né, a potência que a máquina, né, gera, né, não só a máquina que eu falo no sentido do aparato baseado em energia potencial gravitacional, mas a máquina elétrica que está aqui em modo gerador, né? A máquina elétrica, que é uma máquina elétrica, né? É um aparato, é um dispositivo que ele pode, né, estar basicamente em três modos. Ele pode estar no modo gerador, né, por exemplo. Vamos lá. Vamos destrinchando aqui. Então, temos a máquina elétrica. Então, segundo lá a NR12, né, que é uma norma regulamentadora aí da Secretaria do Trabalho, não confunda até então a antiga Secretaria do Trabalho, que é o Ministério do Trabalho antigo, hoje, né, ele não tem, já faz o quê? Acho que uns 2 anos mais ou menos, que ele não é mais Ministério do Trabalho. Ele é uma Secretaria Especial do Trabalho. Inclusive, ele faz parte, ele é uma das pastas do Ministério da Economia. Então, e hoje ele chama-se, né, não chama mais Ministério do Trabalho, é Secretaria Especial do Trabalho. Porém, no site, para confundir mais a cabeça, né, nossa e dos profissionais, dos professores, ainda continua lá como Ministério do Trabalho, mas saibam que até a data de hoje, né, até segunda ordem, é Secretaria Especial do Trabalho e é uma subpasta do Ministério da Economia. Então, ele perdeu o status de ministério e responde agora ao Ministério da Economia, ok? Então, segundo a NR12 da Secretaria Especial do Trabalho, é porque eu tive que explicar, né? Porque senão vocês iam achar estranho. Por que o professor está chamando Secretaria do Trabalho e não Ministério, né? Então, segundo o anexo, né, o ANR12 em si, que trata de máquinas e equipamentos, né? Toda máquina, né, uma máquina é algo, né, que te amplifica, né, te ajuda a realizar um determinado trabalho, né, de forma mais rápida. Lembra o conceito de potência, né? O conceito de potência é um trabalho, eles usam até esse T estilizado aqui, em um intervalo de tempo, um determinado tempo. Então,
Se você realiza o mesmo trabalho, isso aqui é uma constante, e você diminui o tempo, né? O que que vai acontecer? Você vai ter uma maior potência, porque você realiza um trabalho num tempo cada vez menor. É o que o pessoal faz aí geralmente o pessoal que turbina carro, né? Eles acrescentam, né? Acrescem desempenho nesses carros aí, nessas máquinas. Então, toda máquina, segundo a NR12, é um aparato que ajuda, né, de forma não natural, né, o ser humano a realizar uma tarefa em um tempo menor. Por exemplo, tenta capinar um lote na mão. Quando eu falo na mão, é sem utilizar, né, enxada, uma foice, é uma máquina. Ah, pessoal, mas não tem botão de ligar e desligar, né? Não é hidráulico, não é pneumático, não é elétrico, então não é máquina, não, senhor. Segundo a NR12, e eu concordo com isso, né? Não só como engenheiro de segurança do trabalho, mas também como engenheiro eletricista, né? Um facão, né? Um martelo é uma máquina dedicada, né? Tenta bater um prego aí com a mão, né? Com a palma da mão aí fechada aí, né? Para você conseguir de forma eficiente, você tem que ter um treinamento específico. Então, você vai utilizar o que? Uma bigorna e um cabo, né? Um cabo de madeira aí, e vai conseguir realizar esse trabalho num tempo cada vez menor, né? Então, você vai aumentar a sua potência aí de trabalho. Então, máquina em si, né, é um aparato que diminui, né, o tempo para você realizar um trabalho. E confere o quê? Maior potência. Então, a máquina elétrica, ela tem vários modos, né? Na verdade, três, né? O modo gerador, o modo motor. Basicamente, assim, tem esses dois modos, mas existe o modo gerador, ele cria energia elétrica. Por quê? Ele recebe energia mecânica e gera no output, o input dele, né, energia mecânica, através da potencial hidráulica, e o output, a saída dele, né, é energia elétrica. Eu coloquei esse acrônimo aqui. Já no modo motor, ele recebe energia elétrica, né? Ele recebe energia elétrica, ou seja, o input é energia elétrica e o output, a saída, ele vai gerar energia mecânica, o EM. E existe, todos esses dois aqui, eles fazem parte de máquinas tidas, eles são uma classificação de máquina é, girante. E existe uma outra máquina aqui, né, que é um transformador, mais conhecido como trafo. O trafo, ele recebe energia elétrica e a saída
né? Na verdade, eu vou pôr umas duas entradas aqui. É energia magnética. Aqui, esse aqui é mecânica, né? Vou pôr aqui para. Ele recebe energia magnética e essa energia se converte, né, como um transdutor em energia elétrica novamente. Ah, professor, então um transformador recebe, por exemplo, a energia em, sei lá, 230 kV, kilovolts, converte um circuito magnético aqui, ó. Daí eu tenho bobinas, né? A bobina do primário. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Eu tenho as bobinas aqui, ó, do primário. E eu tenho as bobinas ou a bobina do secundário. Então, ó, aqui é energia elétrica em um alto nível, né? No secundário, geralmente ele diminui o nível, sei lá, 220 volts. A gente fazendo uma conta de padaria aqui rápida, nossa continha nossa de cada dia aqui, ó, de padaria. A gente pegar aqui, ó, 230 mil, né? O K é vezes 10 a terceira, né? Então, ó, eu preciso de quê? De quatro zeros aqui, ó. Que é 1.000, né? 230 mil dividido por 220 volts. Então, ó, a energia do primário, a tensão, a voltagem do primário é cerca, né, de 1.000, ó, 1.045 vezes maior a tensão do primário é aproximadamente 1.045 vezes maior que a tensão do secundário. Então, e esse tipo de máquina aqui é tido como máquina estática. O motor, né, a máquina elétrica em modo gerador é uma máquina girante, né? Recebe energia mecânica e gera energia elétrica. A máquina em modo, o pessoal lá da engenharia elétrica fala desse jeito. A máquina elétrica em modo motor recebe energia elétrica e gera energia mecânica. E as duas são o quê? Máquinas girantes, né? Existem também os motores lineares que funcionam lá em ponte rolante e tal. Alguns desses motores lineares, o estator e o rotor ele vai girar em cima de como se fosse uma guia, né? Uma guia de ondas ali, uma esteira. E aí, em vez dele ficar girando, ele vai ficar o quê? Transladando em cima daquela guia, né? Daí, como ele não fica girando, ele fica, né, indo ou para frente ou para trás, né, em 2D, por exemplo, nos eixos, né, em um eixo apenas, às vezes, né, dependendo aí, né, no eixo X, por exemplo, né, em vez dele ficar girando. Aí, por isso, eles são chamados de motores lineares, mas do mesmo jeito, eles são máquinas, né, que se movimentam, né? É uma máquina. Essa aqui são girantes e o transformador é uma máquina estática. As partes, né, não existem partes móveis, né?
Só tem a armadura e as bobinas, a relação da bobina, né? Ela transforma a energia elétrica em energia magnética, um circuito magnético aqui. Aí aqui a gente tem o conceito de relutância, que é semelhante ao conceito de resistência elétrica lá da primeira lei de Ohm, né? A relutância, a oposição à passagem de fluxo eletromagnético. Daí você prepara aqui a armadura com chapas metálicas. Essas chapas metálicas, assim como a bobina, elas têm uma resina isolante que evita o contato elétrico com o metal da chapa, porque senão vai entrar em curto, né? E não vai fazer essa conversão de energia elétrica para energia magnética. Do mesmo jeito, as chapas estão o quê? Separadas por lâminas. E essas lâminas aqui, ó, se a gente olhar aqui um transformador, né? Ele não é uma peça inteiriça aqui. Você tem as lâminas aqui, ó, que vão compor toda a parte inteiriça aqui do transformador. Deixa eu pegar um aqui que um transformador aqui que tá. Eu tenho um vídeo que é melhor ainda. Um vídeo de um transformador. Ele é um transformador monofásico. Lá do. Esse vídeo lá do Discovery Channel. Vai ficar melhor aqui para demonstrar aqui para vocês. Aqui. Só um minutinho aqui, pessoal. Tem aqui de cabos. Não, eu quero do transformador. Aqui. Só um minuto, pessoal. Parece que o vídeo aqui. Ah, achei aqui, galera. Agora eu vou compartilhar aqui o áudio com vocês. Só um minuto, pessoal. Deixa eu só descompartilhar aqui. Tirar aqui o compartilhamento. Que aí eu vou ter que compartilhar mostrando mostrando aqui evidenciando o áudio aqui. Só um minuto aqui, galera. Já. Ah, tá certo. Só um minuto aqui. Bem, você testou todas as perguntas. Peraí, velho. Deu ruim aqui. Não, agora vai dar certo. Aqui o compartilhamento. Ah, achei aqui. Não, agora vai incluir o som. Esse vídeo aqui, pessoal, ele é lá daquele canal do Discovery.
Eu achei aqui interessante. Esse aqui é um transformador monofásico, eu vou mostrar aí para vocês, para quem não conhece. Mas primeiro eu vou mostrar aqui o vídeo, vocês vão entender aqui as partes constituintes. Daí eu paro na hora do que eu estava explicando aqui sobre as placas. Vamos lá. Transformadores elétricos. Os vemos em todo lugar, mas não damos valor ao papel importante que desempenham em nossas vidas cotidianas. O trabalho deles é transformar a alta voltagem dos fios elétricos para a baixa voltagem que é adequada para o uso residencial. Sem eles, a pura energia elétrica seria praticamente inútil para as pessoas comuns. Só para constar, pessoal, a gente está vendo aqui uma rede de média tensão aqui, ó. Ó, só pelo tamanho aqui do. Deixa eu deixar maior aqui. Até que não influi muita coisa, não. Só para constar aqui, ó, pelo tamanho desses isoladores aqui, ó, já dá para perceber que é uma rede 34,5 kV, o que não é comum em zona urbana aqui no Brasil. E para esclarecer para vocês, esse daqui é uma rede de distribuição lá dos Estados Unidos, lá, né, de alguma região, então esse não é o padrão nosso. Inclusive, ó, tem 3 transformadores aqui monofásicos na média tensão, e eles são, pelo que eu vi aqui, eles são trifásicos e eles estão na configuração triângulo. O normal é um transformador estar no primário na configuração triângulo e no secundário, né, utilização na configuração estrela. Esse é o normal. Agora, esses monofásicos, estão vendo que só tem uma bucha, né? Então, tem 3 monofásicos, porque o pessoal precisa de 3 fases. Só que no secundário deles aqui, tem 3 fases, ou seja, tem uma fase de média tensão e 3 fases de baixa tensão. Dá para você criar isso. E geralmente aqui no Brasil ele é utilizado na zona rural, né? Uma estrutura, né, de distribuição que é chamada estrutura tipo U, aí tem a tipo P. A P é de pilar, a U, né? Não tem um nome específico. Acho que eu até deixei aqui o. Deixa eu ver aqui. Eu estava dando uma aula aqui. Não, não está aqui. Mas não tem problema, não. Eu pego ele aqui agora. Aqui. Ó, esse aqui é a estrutura desse transformador aí do vídeo, que ele é comum aqui no Brasil na rede rural. Esse daqui, ó. Esse monobucha. Uma bucha do primário. Esses aqui, ó, esse aqui, ó, X1, X2, X3, ele está na configuração estrela. Estrela não, desculpa, triângulo, né? Só que em baixa tensão. Já esse outro aqui, né, ele tem apenas 2 fases, né, na baixa tensão e 2 fases na média tensão. Eu já tenho uma experiência aí desde 2009, né, dando treinamento, não só em escolas, né, para eletricista de distribuição, também trabalhando em empresas fazendo a fiscalização das redes de distribuição. Eu, particularmente, nunca vi um desse daqui com 2 buchas. Eu já vi esse aqui, monofásico, né? Na época que eu comecei os treinamentos, né? Eu entrei nessa empresa para fiscalizar, daí eu fiz o curso de eletricista de distribuição, né? Ou seja, eu já estava formado em engenharia elétrica, só que eu não conhecia esse transformador, eu só conhecia esse clássico aqui, ó. Esse que tem 3 buchas aqui, o normalzão que a gente conhece aí na rua. Então, aí eu sempre pergunto para os alunos de eletricista de distribuição se eles, né, geralmente é o linha viva, que o pré-requisito é você ser eletricista de distribuição para fazer linha viva. Daí eu pergunto para eles se eles já instalaram, né, algum transformador desses com 2 buchas. Eles sempre falam que não. Até hoje eu não encontrei nenhum. Mas com uma bucha que é normal para eu, né, aluno, né, recém-formado lá em engenharia elétrica,
eu nunca tinha visto esse, né? E muito menos tinha ouvido falar lá no curso de engenharia elétrica. Então, essa situação que eu estou mostrando aqui no vídeo, esse do Discovery, é uma situação fora aqui do país. Esse com uma bucha é só para rede rural. É esse tipo de estrutura aqui, ó. Deixa eu ir lá na norma. Ah, já está aberto aqui. Achei que não estava aberto. Então, essa a estrutura comum aqui, pessoal, já fazendo spoiler aí, ó. Essa aqui é chamada de Rural Zona. Essa daqui é uma estrutura, né? Esse aqui é o para 13.8. Geralmente, ó, aqui, ó, eu tenho no desenho 2 aqui, ó, isolador para rede 13.8 e isolador para rede 34,5 kV. Tá vendo, ó, que é visível, ó, parece uma, tipo aquelas xícaras que você coloca sopa, né? Com o pires dela aqui virada, olha a diferença brutal de uma 13.8 para uma 34,5. Olha aqui no poste aqui, ó. Então já de cara, eu sei que é uma rede de 34,5 kV para esse tipo de estrutura. Ela é trifásica e eu estou vendo 3 transformadores, ou seja, cada uma das fases da média tensão eu pego, né, uma bucha de cada um dos 3 transformadores. Aí para evitar aqui, na rede urbana, a gente utiliza o transformador trifásico, que é esse aqui, ó, da imagem aqui do livro aqui do Mamed. Esse aqui é o clássico, né? Então, aqui na rede rural, aqui no Brasil, a gente utiliza esses aqui. Aí a gente tem a tipo 1, que geralmente um projeto é a aprumada reta. Deixa eu pegar um projeto aqui, só para vocês não ficarem na chapada aí. Aprumada em linha reta, ou seja, eu tenho aqui, ó, a rede de distribuição indo em linha reta, eu uso tem a letra, né? E o número aqui, que é para dizer que é a linha reta. A letra é a estrutura, para dizer que é uma rural zona, uma monofásica. Aí temos a tipo 1, que é justamente para fazer o rumo aqui da rede sempre em linha reta. A tipo 2, ó, estão vendo pela. A gente sempre no desenho técnico, a gente tem a vista frontal e a vista superior aqui, ó. Então, pela vista superior, ó, da 2 aqui, da tipo 2, ó, a gente vê que a gente faz curvas. Então, essa daqui, ó, por exemplo, esse projeto aqui, ó, é uma N2, é uma trifásica. Então, essa aqui seria U de monofásica e 2 quer dizer que ele está fazendo uma curva. Entende? Ó, tá vendo a vista aérea aqui da tipo U, da monofásica aqui, ó, U1. A U2 para fazer curva. A U3, ó, para finalizar a rede. Aqui, ó, a rede acabou aqui, ó. Esse daqui é o acrônimo para uma rede compacta, mas faz de conta, se fosse essa rede rural aqui, seria U3. Beleza? Finalizou a rede aqui, ó. É uma tipo 3. Iniciou a rede vindo de uma subestação, né? Vem 230, transforma em 13.8. Aí o primeiro poste em que você implanta essa rede, ele vai receber a numeração 3 e chama de encabeçamento inicial. E o último poste que vai ser tracionado aqui vai ser o encabeçamento final da rede aqui, ó. Então recebe a letra e o número quer dizer que a rede acabou. Quando recebe o número 4, né? De novo, a letra está dizendo que é uma rede monofásica. O número está querendo dizer que ele é chamado de 2 fins de linha. Isso quer dizer o quê? Vamos supor que essa rede foi construída. Vamos pegar uma tipo 4 aqui. Ó, essa aqui, ó. Vamos supor que esse projeto aqui, ó,
ele foi, vamos supor, hoje é 26/6, né, 2023. Vamos supor que até então a rede só chega até esse ponto, ou seja, é um encabeçamento final. Então, ela é uma tipo 3. Daí, o setor lá de planejamento, de rede de distribuição, eles estão fazendo a ampliação, né? Ou seja, está aumentando, né, a quantidade de clientes, né? Está aumentando o quê? Criar um novo loteamento, ou seja, eu tenho mais lotes aqui, ó, mais lotes, mais setores nessa rede de distribuição urbana sendo ampliado. Aí vai ampliar o quê? Telefonia, vai ampliar o quê? Água, né? Acesso a esgoto, né? Água potável, e vai ampliar o quê? A rede elétrica. Ah, entendi, professor. Então, uma rede tipo 4 é uma rede 3 anterior ao quê? A ampliação dela. Então, geralmente, o pessoal finaliza uma rede como ela tipo 3, aí quando você vai aumentar essa rede, você transforma ela numa tipo 4. Aqui é N porque é uma rede trifásica. Aqui é U porque é uma rede monofásica, chamada ruralzona. E tem uma outra rede, chama rede tipo P, a pilar. Essa daqui, ó, pilar. Em vez do isolador, ele tá aqui em cima, ele fica de lado, ó. Vamos pegar a P1 aqui, ó. Aqui ele tem essa variação. Ela é chamada de pilar, né? Mas o pessoal aqui, Goiás, chama UP1, né? Mas se a gente for olhar lá na norma, lá na NBR 14, não, na 15688, ela é tipo P. Então, a pilar, você coloca, esse é um isolador pilar, ele não tem essa parte metálica aqui exposta, né? Ele já fica a parte, e ele é polimérico, esse no caso aqui, ó. Então, ele já fica direto aqui no poste. A vantagem disso é que, por exemplo, a rede tipo U, ela é assim, ó, você tem um pino, é chamado pino de topo, que é uma ferragem. Em cima desse pino de topo, você instala o isolador, aí ele pode ser de cerâmica, pode ser de vidro temperado ou pode ser polimérico, igual esse aqui. Aí, geralmente, na lista de material, ele é chamado de I2. Aí, essa rede, o tracionamento do cabo, vocês concordam? Vamos supor que ela fosse uma 1, né? Ele passa aqui por cima. E aí, na rede rural, o que que acontece muito? Morcego vem aqui, ó, e pousa. E o morcego, a gente sabe que ele fica o quê? De cabeça para baixo aqui, ó. Ainda bem que eu não vivo de desenhar animais aqui. Então ele fica de cabeça para baixo. Aí, o que que acontece? Quando ele pousa aqui, ó, no cabo, aqui eu tenho cerca de 7.965 volts. Aí o morcego vem bem aqui, ó, pousa no cabo entre, né, o cabo energizado, o isolador, isso aqui é uma ferragem. Aí, o que que vai acontecer? Um curto-circuito, né? O morcego, ele vai o quê? Vai torrar aqui. E aí acontece muito acidente na zona rural por curto-circuito, aí danifica aqui o isolador, né? E também, né, acaba, né, depredando aí os morcegos aí. Então, né, como se diz, cria um desequilíbrio aí na fauna, né? Então, o que que o pessoal fazia, né, antigamente? Eles colocavam um plástico aqui, ó, para isolar esse pino. Agora, se você montar numa tipo pilar, vocês estão vendo, ó, a gente tem a vista frontal e a vista lateral aqui, né? A gente tem uma vista diferente do normal, que sempre é vista frontal e vista superior, né? Mas justamente para você ver que o cabo, ele passa aqui por cima, mas ele fica exposto aqui, ó. Por exemplo, se o morcego for pousar aqui, ó, ele pousa aqui, ó, com o pilar ele fica um pouco mais longe. O morcego fica aqui de cabeça para baixo, faz de conta que isso aqui é o morcego, viu, gente? Eu não sou bom desenhista, não. Daí
ele fica mais longe, ainda mais se você colocar o isolador pilar aqui, ó, e daí você também, né, você tira essa ferragem aqui exposta. É uma das coisas que acontece. Beleza, agora vamos voltar lá pro nosso vídeo. Então, isso só foi para explicar que essa aqui é uma rede é, trifásica, porém os transformadores no primário ele é monofásico e no secundário ele é trifásico ou bifásico, dependendo da arquitetura aí. É esse daqui, ó, em questão. Transformadores são uma parte essencial da vida moderna. Mas você já parou para se perguntar o que tem dentro desses cilindros? Para construir um transformador, os operários começam colocando papel revestido com cola epóxi e fixando-o a um bloco de madeira. Próximo componente, uma tira de alumínio de 3 milímetros de largura. É um metal que pode suportar o calor que uma corrente de alta voltagem produz. À medida que o bloco é girado, o papel e a tira de alumínio são enrolados em volta dele. Uma barra coletora chamada de lead de baixa voltagem envia uma corrente de baixa voltagem para fora do transformador. Só para constar aqui, pessoal, as chapas aqui, ó, estão sendo enroladas ao mesmo tempo que esse papel epóxi aqui. Ele tem uma cola epóxi aí, depois ele vai para um alto forno e daí ó, vem uma lâmina de metal aqui e uma lâmina de papel, né, com a cola epóxi dos dois lados aqui. Então, cada lâmina, igual eu desenhei aqui, bem mal desenhado aqui, ó, do núcleo aqui do transformador, eles vão estar isolados. Isso vai permitir com que a relutância aqui, né, a oposição à passagem de campo magnético, para eu conseguir fazer essa relação de transformação de forma mais eficiente aqui, ó. Se fosse um bloco usinado aqui, a gente pega e faz um chanfro, né, ou seja, um furo aqui no meio, e é um bloco maciço, a relação de transformação, a relutância, ou seja, o fluxo de campo magnético aqui, ele seria desordenado. E essa relação de transformação não atenderia o pré-requisito, ainda mais que é um transformador de potência, né? O pré-requisito de transformar 230 kV, né, por exemplo, em 220. Aí eu fui, né, eu fui bem específico aqui para vocês verem, né, a quantidade de vezes que esse seria maior, mas esse tipo de transformador não existe, não. Só para vocês verem a quantidade de vezes que uma máquina estática ela pode aumentar ou diminuir. Geralmente, essa máquina estática eles chamam de autotransformador, né? Aqui ele está em modo abaixador, mas eu também posso ter ele em modo elevador. Então, vocês estão vendo que a chapa metálica aqui, cada uma delas aqui, que vai compor esse bloco aqui da armadura, elas individualmente já estão sendo isoladas e depois que ir para o alto forno, né, numa temperatura lá específica, elas vão ficar isoladas. Ela vai derreter aqui, ó, e vai isolar. Funcionários dobram o lead e movem a unidade para outro bloco rotativo para mais enrolamento. Aí dando os créditos aí, isso aqui é da fábrica da ABB aí. É transformador, inversor de frequência, soft starter, uma série de máquinas aí, a ABB ela já tem tradição aí. Tá vendo? Olha a espessura do bloco aí. O papel de isolamento tem cola epóxi em ambos os lados. Esta cola mais tarde vai derreter e fixar vários componentes. Primeiro foi a armadura, agora vai ser o enrolamento. No próximo bloco, um operário fixa mais papel epóxi junto com o fio de cobre revestido com epóxi. Tá vendo? Eles estão começando a trançar, ou seja, a enrolar, né, as espiras que vão compor a bobina, né? A bobina do primário e a bobina do secundário, por exemplo. Ele cobre o papel. Detalhe, também esse fio aqui, ó, estão vendo que mecanicamente eles estão o quê? Um encostando no outro. Só que ele tem o quê? Uma resina
que impede o contato elétrico. Eles têm apenas contato magnético um com o outro. Contato elétrico, se tivesse, ia provocar um curto-circuito. Aí a relação de transformação não ia acontecer. Agora eles têm o quê? Um isolante, que visualmente você pensa, não é cabo, é fio desencapado, né? Mas não. Ele tem uma resina, né? Às vezes é papel, do mesmo jeito que esse papel aí com a cola epox, né? Dos dois lados, né? Que depois vai ser derretida, né? Vai ser assado num forno, literalmente, né? Então, esse fio também, a armadura é isolada das outras lâminas da armadura, assim como a bobina também, os fios, né, as voltas aqui da espira, também elas são isoladas da lâmina da bobina do primário e das bobinas do secundário também. Então repete o mesmo processo, formando uma segunda camada de fio de cobre. Aí, pessoal, aí, por exemplo, quando a gente faz um desenho simples aqui de um transformador, a gente coloca as bobinas um lado da armadura aqui. Dependendo do tipo de construção, as bobinas, em vez delas estarem, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu fazer um desenho maior aqui. Fazer uma armadura aqui, ó. Nossa, agora eu desenhei. Faz de conta que isso aqui é reto, viu, galera? Então, a construção mais clássica é essa daqui, ó. Eu pego a bobina aqui, ó, do primário, da fase A, né? E coloco em cima aqui a outra bobina que vai ser a da fase B do primário também. E assim sucessivamente, né? Eu faço do A, da B, da C, e aí, né, aqui do primário com a potência maior, com a tensão maior, desculpa, e aqui do secundário com a tensão menor, do mesmo jeito, fase A, fase B, fase C. Nessa arquitetura aqui. Em alguns casos, como é o caso aí do vídeo, desse do Discovery aí, eles fazem uma em cima da outra aqui. Ou seja, o papel epox, vocês viram a bobina, a primeira bobina aí, né? Ela seria, vamos supor, a bobina essa que eles acabaram de mostrar fazendo a construção dela, né? O processo de fiar, que eles chamam, né? É a do primário. Aí vocês viram que eles colocaram um papel epóxi aqui, e aí por cima desse papel epóxi começaram a trançar outra. Aí essa daqui já seria a fase B, ou seja, uma bobina está sobreposta com a outra. Então, vamos supor, a fase A estaria aqui, a fase B estaria assim, se a gente fosse enxergar a vista superior, né, ou a vista inferior, né? Fase A estaria aqui, aí você coloca o papel epox aqui, vem com a bobina do secundário por cima, aí do secundário não, a segunda fase, né, do primário, e aí depois você vem, coloca o papel epox de novo e faz o enrolamento da terceira fase do primário. E o mesmo jeito você pode fazer do secundário também. Você economiza espaço aí. Ele solda um fio lead de alta voltagem ao fio de cobre, depois enrola outra camada de fio de cobre. Tá vendo? Que a bobina tá ficando cada vez mais grossa porque ela tá levando fase A, fase B, fase C do primário, né? E A, B e C do secundário também. Agora ele solda o que é chamado de fio lead de saída. O fio que vai sair do cilindro do transformador fixa fios revestidos de vinil que se conectarão. Olha, esse aqui, ó. Estão vendo esses fios aqui que ele tá chamando FF? Que na verdade não é nem fio, é cabo, viu? É, esses aqui são os terminais aqui, né? Esse aqui que eu desenhei aqui, ó. Olha, o terminal 1, por exemplo, e o 2 aqui da fase A. Terminal 1 e 2 da fase B.
Aí tem os do primário e tem os do secundário, né? Fixa fios revestidos de vinil que se conectarão a diferentes voltagens que saem do transformador. Eles marcam tudo. Tá vendo, ó? Essa daqui são as chapas, né? Onde o campo eletromagnético... Ó, aqui é a chapa. Aqui tá desenhado de um modo diferente aqui, ó. Essa aqui é a armadura. Aqui, ó, com papel epóxi são as bobinas, ou seja, vai passar, a energia elétrica vai fluir aqui pela bobina, como cada fio, né, que compõe, cada espira, né, que compõe a bobina, eles estão isolados, né, vai fazer o quê? Vão emanar o campo eletromagnético aqui, ó, na armadura. Essa aqui é a armadura, que ela também, cada chapa metálica aqui está isolada. A unidade completada é chamada de bobina. Agora, usando o aço elétrico, os operários constroem o outro componente principal do transformador, chamado de núcleo. Então, o núcleo que ele chamou de núcleo aqui é a armadura, viu que eu falei, ó. Bobina, o campo eletromagnético, por esse aço elétrico que ele chamou aqui, né, que ele tem o que? Uma película protetora aqui que evita o contato elétrico de uma lâmina com a outra aqui. Então, o campo eletromagnético aqui, ó, deixa eu evidenciar aqui só um minutinho, pessoal. Eu pôr de vermelho, que aí fica mais simples da gente. Vou diminuir a espessura aqui da pena. Então, ó, a gente tem o quê? Cada chapa eletricamente, né? Elas estão mecanicamente juntas, né? Estão encostadas, mas eletricamente elas estão isoladas aqui. E também, né? Aí o que que vai acontecer? Por cada lâmina dessa, eu vou ter um fluxo, uma densidade né, de campo eletromagnético, que chama de beta, né? Ou um campo eletromagnético uniforme. Se fosse um bloco, né, essas linhas de campo eletromagnético estariam numa forma caótica aqui, né? A gente podendo enxergar aqui. Agora, por elas estarem isoladas uma da outra aqui, a relutância, né? O fluxo eletromagnético aqui vai ser melhor. Daí eu vou conseguir a relação de transformação, né, com otimizada, né, da melhor forma possível. Só um minuto, deixa eu voltar aqui. A bobina e o núcleo são presos firmemente com tiras de metal que vão ajudar a fixar o conjunto no tanque. Ele falou bobina aí, pessoal, no singular, é porque, lembra que eu falei, a construção, em vez de ser uma de um lado, outra do outro, né? Primário, secundário, elas foram o quê? Unidas, tudo em um mesmo carretel, vamos dizer assim, né? Mas existe, já que esse é um monofásico, né? Existe a bobina maior do primário, aí tem a bobina e o secundário dele, ele está na configuração, essa configuração aqui em triângulo. Aí vai ter a bobina maior, por isso que não tem essa armadura aqui, né? E dois conjuntos de bobinas. Você tem só um conjunto, né? Com a do primário a maior por cima e as três do fase A, fase B, fase C internas aqui, né? Como se fosse um rocambole. Depois, passa para um forno, onde vão assar por 8 horas a 138 graus. Olha, ó, a receita para esse aqui, ó, 8 horas, né? No alto forno a 135 graus Celsius. O calor melhora o isolamento, removendo qualquer traço de umidade. Ele também derrete a cola epóxi, fundindo o papel, a tira de alumínio e os fios de cobre. O conjunto agora vai para um tanque de aço. Uma gacheta de borracha é martelada em volta do perímetro e um fio de aterramento é aparafusado no lugar. Tá vendo? Ó, configuração triângulo aqui, ó, na baixa tensão, né? Porque ele é monofásico na alta e tá em triângulo na baixa aqui, ó. Tem o fase A, fase B e fase C, né?
E o aterramento vai ser direto na carcaça aqui, não tem igual na configuração estrela aqui, ó, que aí eu tenho uma bobina do terra, que ela, né, o que seria que na configuração estrela, ela é o neutro, né, que chamam de X0, e aí ela é aterrada, né? Não. O aterramento aqui vai ser direto na carcaça do transformador, e aí vem do para-raio de redes, né? E aí vai para a arte de aterramento do poste onde ele está instalado. Então, 3 mancais termoplásticos são inseridos. Os operários conectam fio de baixa voltagem aos mancais termoplásticos, depois aparafusam os mancais ao tanque. Eles fixam um guia de abastecimento de óleo na lateral do tanque, depois posicionam uma máquina de abastecimento automatizada. Uma máquina enche o tanque com óleo mineral, criando um vácuo para garantir que o óleo se disperse por todo o núcleo e bobina. O óleo é usado por suas propriedades térmicas e de isolamento. Um detector de falhas interno vai alertar equipes de manutenção se houver um curto-circuito. Um funcionário leva um fio lead através de um mancal termoplástico prendendo-o. Tá vendo, ó? E para ele entrar em contato com o óleo, né, do transformador aí, já que ele é carcinógeno, né? Igual eu expliquei em aulas anteriores, tá vendo? Ele está utilizando uma luva nitrílica para evitar o contato direto aqui com a pele, né? A seguir, vem o conector de alta voltagem. Finalmente, a tampa do tanque é aparafusada e fechada. A transformação, por assim dizer, está terminada. Antes que os transformadores entrem em serviço, eles precisam passar por testes verdadeiramente eletrizantes. Este equipamento simula... Aí. E vai, depois que, né, faz a fabricação do transformador, né? Você faz o ensaio, vai no laboratório do próprio fabricante, no caso, dando crédito aqui dá para a ABB, né? Ele faz um ensaio no laboratório da ABB, tem concessionária, pelo menos da última vez que eu fui no laboratório, ainda era pela Enel. Eu conheci ele quando era Celg, né? Eu visitei depois quando ele era Enel. Eu não sei se o laboratório ainda está ativo. Por exemplo, você compra um transformador para um projeto de rede de distribuição ou para um projeto, né, particular, né, de uma indústria aí, sei lá, um de 150, né, kilovolt-ampere aí. Daí, você faz, né, você pede a liberação de carga, né, para o transformador em específico, né, que é o 150, que você vai colocar lá na sua indústria. E antes de fazer a instalação, seja para uma indústria, seja para a rede de distribuição, pelo menos aqui que eu saiba, né, você ainda manda ele para o laboratório da concessionária, ou seja, ele vai no laboratório do fabricante, eles basicamente o quê? Dá uma descarga, né, igual tá aqui, ó, de 145 mil volts. Daí é lógico, ele é aterrado, né, com para-raio de redes, lá faz o teste, né? Daí, né, faz o teste para ver se ele vai suportar essa descarga utilizando os equipamentos necessários, né, que é uma malha de aterramento com o para-raio de redes relacionado à potência desse transformador aqui, né? Potência normal dele aqui, desse monofásico aí, né? Daí, se ele passar no teste, aí ele vai ser liberado para ser instalado ou na rede de distribuição ou então no cliente, né? Então, você faz dois testes. Em outras concessionárias, você comprou o transformador, seja da Eletroenergia, Eletrotransol ou qualquer, né, varejista aí, né? Você já instala ele, né? Depois do projeto aprovado, logicamente, você já faz a instalação direto. Então, tem essas duas situações. Tem o teste do fabricante e, às vezes, a concessionária vai pedir no próprio laboratório dela para fazer um teste transformador. Às vezes, ela vai aceitar o transformador e já fazer a instalação só com o teste do fabricante, sem cobrar um teste próprio. ser atingido por um raio de 145 mil volts.
Então é passado para o tanque d'água para testar se há vazamentos no transformador. Se ele passar no teste, Aí, outro teste aqui que eu sempre esqueço. Esse que eles falaram aí, né? Coloque um tanque d'água para ver se há vazamentos. logo estará aparecendo num poste perto de você. Aqui, ó. E aí, né? Aí ele vai vir com a placa falando qual que é a potência dele, para que tipo de rede, né? Se é uma rede 34, esse no caso aqui é para uma rede 34,5 kV. A gente já olha pela bucha do primário. Geralmente, um transformador para 34, a bucha do primário é muito maior do que um 13,8. Mostrando aqui a nossa imagem aqui, ó, que eu peguei do livro, ó. Ó, esse daqui, ó, é um para 13,8. Vamos pegar aqui um trifásico aqui, ó. Esse aqui é um para 13,8. Olha a foto que eu guardei para vocês, a gente também vai falar mais dela. Olha esse aqui, ó, em comparação. Esse aqui, ó, 13,8. Olha o tamanhozinho da bucha. Olha a rede 34, ó, que eu tirei com a turma, que eu acompanhei os alunos lá no laboratório. Na época, esse aqui era da CELG, né? E esse transformador aqui é um transformador novo. Estão vendo que esse que está construído aqui, deixa eu ver se tem. Não, mas Deixa eu ver se tem uma imagem aqui. É, na hora que ele vai colocar o óleo do transformador. Eles não mostram a tampa aqui. Ah, sim, ó. Não, esse daqui provavelmente a arquitetura dele é nova. Esse aqui é o mais novo, ó. Ele tem esse painel de comutação aqui, ó. Aí é lógico, você vai fazer todo o processo. Você vai fazer, né, desligar, testar para ver se o desligamento foi ok. Você testou o desligamento, o seccionamento da rede foi ok, né? Você vai o quê? Vai fazer o processo lá de aterramento temporário, de bloqueio. Daí você vem aqui e muda a relação do transformador. Aí ele é protegido por esse espécie de copo de alumínio aqui. Os mais antigos, ele tem uma portinhola mais ou menos aqui, ó. Essa portinha, dependendo do transformador, ela fica entre as fases. Aí essa portinhola fica bem aqui. Aí ele tem um rebite e uma chapa metálica. Aí essa chapa metálica, se você quiser acesso interno ele aqui, você não vai abrir igual mostrou no vídeo aqui, desparafusar, né? O eletricista vai lá desparafusar e mudar o tap do transformador. Não. Ele tem, por essa portinhola aqui, ele vai colocar essa chapa de lado aqui e vai o quê? Com a mão aqui né, passando pelo óleo transformador, existe uma placa, que é essa bem aqui, ó. Essa placa aqui, ó, tá nos transformadores antigos. Daí, ó, pensa, aí você coloca a mão lá nessa portiola do transformador, vai achar essa placa aqui e vai fazer a mudança. Tem uma chapa metálica aqui, ó, parafusada. Aí você vai fazer a troca dela aqui para você aumentar a relação de transformação desse transformador. E geralmente é numa rede rural, em que a queda de tensão ela é muito grande entre a medição e as instalações elétricas lá da chácara. Geralmente eram em fazenda, essas fazendas de, né, grande aí, né, de grande produtora aí, né, de soja e afins aí. Aí o eletricista via, né, desligava, fazia o aterramento temporário, abria essa portinhola, enfiava a mão e mudava aqui essa relação para aumentar o nível de potência, porque a queda de tensão era tão alta. Houve casos aí, relatos, né, que eu vi lá de ordem de serviço, que a energia lá na medição deveria chegar a 220 volts. Daí o eletricista ele teve que mudar essa relação aqui e transformar, pensa, para 440, uma fase. Olha o nível de queda de tensão, praticamente a metade. O tanto que era a distância, né?
chegava no transformador, no secundário, 440 e pela distância gigantesca, né? Chegava lá na medição do cliente, em média 220 volts, um pouco mais, né? Até 250, né? Como se diz, é permissível. Todo equipamento, né, que funciona aos chamados 220, né, ele funciona. Então, para vocês verem o tanto que a queda de tensão era alta. E esse processo era complicado, né? Como se diz, o, o eletricista ele sofria. Hoje em dia, não. Você vem aqui, faz o procedimento, né, o desligamento, né, a desenergização, desculpa, né? E aí, em vez de você abrir uma portinhola aqui em cima, enfiar a mão lá, né, com óleo, tal, muitos eletricistas não utilizavam a luva nitrílica, né? E aí, em vez de você enfiar a mão lá, né, sujar com óleo carcinógeno e o espaço ser muito reduzido, você vem aqui simplesmente e tem um acesso pelo lado, né, para a parte externa do transformador aqui. Muito melhor. Então, pessoal, encerrar a aula de hoje aqui. Instalação do CEP. Já vou deixar já renderizando aqui. Daí a gente volta, né, na próxima semana aí, né? A nossa aula na aula, deixa eu só dar uma olhada aqui no cronograma, né, para a gente ficar setado aqui. A próxima aula vai ser o quê? Vai ser a última aqui de instalação do CEP, né, do dia 3/7, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. E já vou postar o vídeo das atividades, lá das 3 atividades, né, do Fórum 2 e das 3 atividades aí para ajudar vocês na entrega delas, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula.